Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 7 de março do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como você sabe, todas as manhãs, às 8 da manhã, estamos aqui para fazer a Cor do Dinheiro, uma espécie de análise da economia e da política nacionais. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje é dia de dia D, ou seja, a partir das 21 horas, cá estarei eu com o meu lote de comentadores para analisarmos a semana política e económica. Como deve calcular, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai ser um dos pratos do dia. Segundo lugar, lembrar que o Think Tank, que na semana passada teve lugar extraordinariamente à quinta-feira, esta semana volta para a terça-feira. Portanto, amanhã, às 18 horas, eu, o Jorge Marrão e o António Nogueira Leite, cá estaremos para fazer a análise também da semana política e económica. Ora, por onde é que vamos começar hoje? Porque a edição de hoje não é muito longa, felizmente, mas tem assuntos que vão requerer alguma análise. Como sempre, pelo período de ordem do dia, mas antes de irmos ao programa, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, na saída, cupom promocional, escreve lá Camilo e tem um desconto de 10%. Agora sim, vamos lá à edição de hoje. E vamos começar por onde? Pela extrema-direita europeia e o financiamento de Moscou. Aqueles que estão mais atentos a isto sabem, porque há vários meses começou a ser divulgado que há partidos europeus de extrema-direita que andavam a ser financiados por Moscou, o que mostra, aliás, do ponto de vista estratégico, o Sr. Putin tinha isto tudo muito bem fisgado. E a ideia era levar a que estes partidos ganhassem alguma projeção na escala política europeia e conseguissem pôr em causa o status quo. Ora, neste lote, nesta aliança vergonhosa, deve-se dizer, aliança vergonhosa, que só mostra que a extrema-direita e a extrema-esquerda ou outra extrema qualquer se juntam, têm interesses em comum, há aqui partidos importantes e em países importantes. França, com a Frente Nacional, da senhora Marine Le Pen, e Itália com o Sr. Salvini. Ora, se você tiver reparado, desde o início da guerra, alguns destes partidos foram apanhados em contrapé, há fotografias, eu não ia dizer denunciadoras, mas claras daquilo que foi ou do que é o concubinato entre os partidos de extrema-direita e Moscovo, foi tudo apanhado em contrapé e, de repente, uns, envergonhadamente, bom, deixa-me estar sossegado. Outros começam agora, à última da hora, a sacudir a água do capote. A verdade é que fica bem claro quem é que estava com quem e é curioso porque agora vamos ver de onde é que vem um financiamento para alimentar certos partidos. E já agora, também, como vinha que algumas pessoas de direita, e eu hei de lembrar isto esta semana, porque me fizeram chegar aqui notas sobre o comportamento de certos políticos que é no mínimo vergonhoso, mas dizia eu, havemos de analisar isto esta semana. Segundo ponto, o péssimo momento do PCP a querer desculpar-se pelo apoio à Rússia. Você deve ter reparado, no fim de semana houve um comício do PCP ali no Campo Pequeno para celebrar o centenário do partido. E Jerónimo de Sousa, provavelmente, entre aspas, sensibilizado pelas críticas das últimas semanas, sentiu-se na necessidade de se justificar. E mostrou-se muito indignado com a acusação de que o PCP se pôs ao lado de Moscovo, em vez de condenar a guerra. Então, o camarada Jerónimo de Sousa não encontrou melhor do que vir dizer o seguinte, aspas, o PCP não apoia a guerra. Isso é uma vergonhosa calúnia. E depois ainda veio dizer que o PCP não tem nada a ver com o governo russo e o seu presidente e explica a opção de classe do PCP é oposta à das forças políticas que governam a Rússia capitalista e dos seus grupos económicos. Ora, o camarada Jerónimo de Sousa bem pode agora tentar lavar a cara porque está totalmente mascarrada por aquilo que andaram a fazer nas últimas semanas. Até podem lavar a cara com gasóleo, não é? Sobre lavar a cara com gasóleo, um dia hei de contar aqui uma história.
até pode lavar a cara com gasóleo. A verdade é que a mancha está lá. Porque, primeiro, se a grande preocupação do PCP é forças políticas que governam a Rússia capitalista, não me lembro de ver o PCP criticar isto mais cedo, ou seja, noutras alturas. Criticar os seus grupos económicos, também não me lembro de ver o PCP criticar isto no passado. Aliás, se a preocupação do PCP é esta, porque é que não disse logo nas primeiras declarações? Isto, como você já percebeu, cheira a desculpa de mau pagador, cheira a má consciência. Sim, porque o PCP tem má consciência nesta matéria. Devia ter tomado a atitude correta, que era condenar Moscovo pelos disparates que anda a fazer na Ucrânia, logo desde o início, e perdeu essa oportunidade. E agora está aqui com desculpas para tentar que a malta, afinal, perceba que estão contra a guerra. A verdade é que dizer que está contra a guerra, mas depois condenar o Ocidente, já lhe contei aquela história, é como estarmos no recreio, dois miúdos que andam ali a insultar-se uns aos outros, depois alguém começa uma guerra e depois vem dizer a culpa é daquele. Não! Em última instância, a culpa é sempre do agressor, não é? E é isso que está aqui em causa. Ora, isto o PCP não consegue descartar, não consegue esconder. Portanto, este tipo de atitude é tardia, e, além de mais, é uma estupidez. O que me leva a dizer que eu não tenho dúvidas nenhumas. O PCP errou. Aliás, eu suspeito que o PCP ainda não percebeu que o Sr. Putin não tem outro interesse que não o dele próprio. E o dele próprio, que é uma coisa, fomos dos primeiros a dizer isto aqui. Aquele senhor herdou o espírito imperialista dos czares e acha que a Rússia pode vir a ser grande e pode voltar às fronteiras que tinha antes do Pacto de Varsóvia, antes de 1990. Eu suspeito que o PCP ainda não percebeu isto, para andar com este tipo de atitudes. E o que me leva a dizer que, de facto, este tipo de comportamento só vai conseguir uma coisa, que o PCP seja obliterado nas urnas. Aliás, arrisco dizer que se as eleições fossem no próximo mês, provavelmente o PCP levava uma arrancada maior do que levou nas últimas eleições. Bom, segundo ponto. Lembra-se que eu, nos últimos dias, que falei aqui das sanções de empresas ocidentais e que algumas delas tinham descoberto, tarde demais, que era melhor apoiar as sanções e sair da Rússia, porque a opinião pública se tinha virado completamente contra a Rússia. Olha, há aqui uma empresa que é a Total, como vê aqui pelo Financial Times de hoje, Total sticks with Siberia despite rivals exit. Ou seja, a Total francesa mantém-se na Sibéria, na exploração de petróleo na Sibéria, ao contrário do que já aconteceu, como lhe dei conta aqui na semana passada, da BP e também da Shell. A história costuma registrar isto. E dá muito jeito quando os parceiros expiram que fica alguém, que é para apanhar os despojos. Não tenho a certeza que a longo prazo, não tenho a mais pequena dúvida que a longo prazo isto é um erro e é bom que as empresas percebam isso, porque a tentação de fazer isto é grande. E mais, você vai ver que às mínimas cedências do Sr. Putin, se as houver, há uma série de empresas que vêm logo dizer assim, pronto, está bem, agora começa a haver cedências, é a altura de nós voltarmos para lá. Quase certeza que você vai assistir a isto. Cá estaremos atentos para ver. Bom, eu vou-lhe dar aqui um número, e você, que não é meu, aliás, e você vai perceber o que é que significa empobrecer. Se você for a testar o depósito, não é agora, hoje, já depois do aumento, e vamos falar disso de seguida. Se antes do aumento de hoje, quando você vai a testar o depósito, e eu atesto o meu de diesel, I'm a diesel fan, havemos de voltar a isto um dia, a diferença que eu noto é superior a 15 euros. Nas últimas semanas vinha comentando isto com pessoas que me são próximas. Eu tenho o registro daquilo que gasto com gasóleo. Fazendo a comparação em relação ao anterior, eu encontrava uma diferença mínima de 15 euros. Este fim de semana vi uma análise feita por um jornal, não me lembro qual, honestamente, onde se diz que o aumento é de 18 euros entre o mesmo período deste ano e o mesmo período do ano passado.
sabe o que era empobrecimento? É isto. É que você, embora não tenha uma variação acentuada dos seus rendimentos, vai notando que no espaço de um ano você começa a gastar mais com certos produtos e também de serviços, barra o mesmo rendimento. Ora, isto quer dizer empobrecimento. E se você tinha esta noção, desde o ano passado até fevereiro deste ano, imagina o que é que vai suceder a partir de hoje. E isto leva-me ao ponto principal. Perguntinha. Você também foi para a fila de combustíveis esse fim de semana para atestar o depósito de gasolina ou de gasóleo? Bom, recorda-se que na sexta-feira, quando eu fiz aqui a cor do dinheiro, lhe disse que o preço da gasolina ia subir qualquer coisa como 8 cêntimos e do gasóleo 10 cêntimos. E eu vi pelos comentários de alguns espectadores, inclusive de alguns que me escreveram, então, mas onde é que você foi buscar isto? É muito simples. Na semana anterior, se você conversar com estes stakeholders da área de energia, eles conseguem calcular mais ou menos quanto é que vai custar o gasóleo e a gasolina na semana seguinte. Ora, eu já tinha feito essa pergunta, houve jornais que fizeram também e apontavam para estes valores. Acho que fui enganado, porque à tarde a contabilização destes valores já apontava para números superiores. 15 cêntimos no gasóleo e 10 cêntimos da gasolina. Olha, é o maior aumento já registado até hoje de uma semana para a outra do preço dos combustíveis. E você perguntará, mas como é que é possível? Ladroagem, não sei quantos não. O preço da guerra é isto, percebe? Você tem disparo dos preços do crude, ou seja, aquele que sai dos poços de petróleo, e depois tem o mercado dos derivados, que é um mercado que nem sempre anda em sintonia com o mercado do crude. Ora, o que é que significa isto? É que o mercado dos derivados deu um salto, nomeadamente os produtos refinados. Ora, eu não tenho sinal nenhum de que isto seja jogada dos operadores do setor. É apenas o reflexo daquilo que acontece entre o petróleo quando sai do subsolo, ou de outro sítio qualquer, e depois aquilo que são os produtos que já surgem das centrais de refinação. Bom, onde é que está o problema disto? Obviamente, este disparo do crude, mas não só. E já agora, vou utilizar aqui um gráfico. Este não é meu, eu já lhe publiquei aqui vários gráficos. Este não é meu, quero dizer. Este foi publicado pelo Semanário Expresso e o seu dono, que ilustra perfeitamente aquilo que é o comportamento do mercado. Olhe para estes dois gráficos. De um lado está a gasolina, de outro lado está o gasóleo. Está a ver este semicírculo, quase um semicírculo amarelo, no gasolina e no gasóleo, no outro gráfico ali. Isto que está aqui a amarelo é impostos. Adivinhou? Percebe? Aqui, este laranjazinho mais carregado é o preço do crude. Bom, ou seja, do petróleo. Depois temos aqui logística e temos ali aquilo que é a contribuição do biodiesel para diminuir as emissões. Ora, está a ver o que significa isto? 49% na gasolina e 49% no gasóleo e 54% na gasolina é uma coisa que se chama IVA e que se chama ISP, Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Ora, quanto mais subirem estes preços, mais arrecada ao Governo. Como você viu no fim de semana, na sexta-feira, eu tinha-lhe anunciado aqui que nós íamos viver com mais dificuldades e que isto seria um problema para a nossa carteira. Ora, quem percebeu isto e tentou antecipar-se chama-se António Costa e João Leão. Porque na sexta-feira apareceram logo a dizer que iam anunciar medidas para ajudar as empresas e as famílias a suportar isto. Primeira conclusão, o Petrovoucher passa de 5 para 20 euros por mês e depois ainda há uma contenção do ISP nos 2 cêntimos para a gasolina e 1 cêntimo para o gasóleo. Mantém-se até março. Bem, primeira pergunta, quem é que paga isto? Você. Nunca se esqueça de uma coisa. Quando um governo anuncia um subsídio ou uma ajuda, há sempre um Zé Pagante, percebe? Porque as contas têm de quadrar entre aquilo que você está a vender, percebe? E aquilo que depois vai aparecer. É você que paga isto.
As medidas todas somadas dão cerca de 165 milhões de euros. Isto é muito dinheiro? Não. O problema destas coisas é se a situação se agrava. Mais, é que isto não chega para compensar as empresas e as famílias. E a pergunta que surge a seguir é o que é que vai acontecer? É muito simples. Se esta escalada continuar, e ninguém pode garantir que não continua, porque é o devir da guerra, e nenhum de nós controla isto, os únicos malucos, aliás, o único maluco que controla isto é o Sr. Putin, o que você vai ter é um agravamento disto. Ora, o que é que isto significa? Empobrecimento. Mais, significa que há muitas empresas, ninguém sabe exatamente quantas, que não vão aguentar esta escalada de preços. O mesmo é dizer que você vai ter falências. Em algum momento, a partir daqui, você vai começar a ter falências, percebe? Porque o Estado não vai poder acompanhar isto, porque há empresas que necessariamente vivem ali na margem e com este tipo de movimentos acabam por ter um problema grave. Até porque eu aposto aqui, singelo conta dobrado, não é nada garantido que tudo isto não vai acabar com um aumento desmesurado do preço da energia. E não é só gasolina, é o gasóleo, é inclusive a eletricidade. Aliás, como dizia o engenheiro Mira Amaral na semana passada aqui no Think Tank Especial, se você falar com aquelas empresas mais dependentes da energia, elas estão com aumentos brutais, mas brutais mesmo, não vão poder aguentar aquilo, a menos que se faça qualquer alteração de política no mercado. E essa alteração de política pode bem ser baixar os impostos. Como você viu aqui, aquele IVA e o ISP podem descer substancialmente. Não baixam porquê? A resposta é evidente. O Estado gasta demais, percebe? O Estado não tem coragem de ser eficiente. Para ser eficiente, socialistas não sabem fazer isso, nunca o fazem, a não ser quando são obrigados de fora. E o que é que sucede? O Estado não consegue abdicar de boa parte deste imposto. Portanto, há uma certeza que você pode ter. Você vai pagar aumentos sucessivos da gasolina e do gasóleo nos próximos tempos. Mas, com esta escalada, se se mantiver, você pode ter outra certeza. Vamos ter falências em Portugal. Porque as empresas não vão conseguir aguentar isto, maiormente algumas empresas cuja intensidade energética é muito grande. Você perguntará, bem, então não é possível... Honestamente, explique-me lá. Imagine que esta escalada dos 15 cêntimos e dos 10 cêntimos se mantém nos próximos tempos. Diga-me qual é a capacidade que as empresas têm de ajustar e integrar estes custos de um momento para o outro, a menos que vão fazer repercutir isto no preço final. Ora, nem toda a gente consegue fazer repercutir isto no preço final, mas é muito difícil integrar isto de um momento para o outro, porque uma parte disto tem que ser absorvido pelas empresas. Daí a previsão de que, se isto mantiver, você vai ter um agravamento das falências. Bom, pergunta seguinte, é possível baixar isto, reduzir isto, compensar isto de alguma forma? É. E é bom pensar que, primeiro, nós precisamos de baixar a intensidade energética. Vamos pensar nisto. Qual era a dependência energética de Portugal no virar do século passado? Era mais ou menos 90%, 92%, 90%. Quanto é que é neste momento? Cerca de 72%. Porquê é que isto aconteceu? Porque nós alterámos o mix, sobretudo introduzimos muitas renováveis no mercado. Pergunta, tudo isto é possível continuar a fazer nos próximos tempos? É. A questão é, quão rápido conseguimos fazer isto? Já agora, como não conseguimos fazer estas transições muito rápidas, ao contrário do que pensa aquela cabecinha tonta do Ministro da Transição Energética, ou como é que ele se chama, o engenheiro João Pedro Matos Fernandes, o que é que você vai ter aqui? Pura e simplesmente uma coisa, estas transições rápidas são impossíveis de conseguir e era bom que nós pensássemos duas vezes antes de continuarmos a acelerar esta transição. E onde é que isto me leva? Uma entrevista do João Pedro Matos Fernandes ao jornal Negócios Antena 1, onde o Ministro diz explicitamente que não faz sentido voltar a ter centrais de carvão. Aliás, eu até lhe vou citar aquilo que é a conversa do Ministro com os jornalistas. Pergunta, a guerra pode obrigar Portugal a retomar a produção a partir do carvão? Do ponto de vista do preço, está absolutamente claro que seria um disparate absoluto. Eu pensava que o disparate absoluto era passar a confiar só no gás, como ele fez. Posso assegurar que todas as hipóteses estão em cima da mesa a ser avaliadas. De toda a informação que eu tenho neste momento, não há qualquer razão para reabrir uma central a carvão em Portugal. Pergunta de jornalista. Quanto é que isso custaria? Está no meu jornal, ok? Jornal de Negócios. Não tenha a mais pequena dúvida que custaria muito dinheiro. Dou-lhe só um valor. O que Portugal e os portugueses pagavam para a central do Pego funcionar, eu já vou voltar à central do Pego, só estar disponível para funcionar, porque depois toda a eletricidade era paga em cima disto, era 100 milhões de euros por mês.
Você ouviu a crítica do ex-ministro Mira Amaral à política energética do governo na semana passada, num think tank especial? Vá lá ver. É que Mira Amaral diz assim: eu até desculpo o fecho da central de carvão da EDP, que era a mais eficiente da Península e das mais eficientes da Europa, em Sines. O que eu não desculpo é o fecho da central de carvão do Pego. Porquê? Porque a central do Pego foi fechada já no momento em que nós tínhamos este problema com o gás, com o disparo do gás. Portanto, é óbvio que a gente vai sempre encontrar alguém que diga não fazia sentido porque depois a prazo, mas o problema é que nós não sabemos o que é prazo neste momento. Porque nós temos uma guerra energética, está a perceber? E, portanto, estar a dizer os consumidores pagariam só a partir de 100 milhões de euros, então o que é que estão a pagar agora? E já agora, alguém garante, o Sr. Ministro pode garantir que isto não se agrava e nós não temos mais 6 meses ou 1 ano desta brincadeira? É este o problema. Sabe qual é a sensação que eu tenho? E hei de analisar isto no momento posterior. É que dá a sensação que nós, na energia, estamos a querer ser os meninos bonitos da Europa. Percebe? Ou seja, ninguém contesta a necessidade de sermos um bocado mais verdes. Ninguém contesta a necessidade de fazermos a transição. O que se contesta é a rapidez com que se está a fazer isto. E que depois deixa as empresas e as pessoas expostas a estas maluquices, que é dependermos excessivamente de um dos produtos, não é? E como você já viu, só agora é que a União Europeia começa a dizer que está a pensar cortar tudo aquilo que importa da Rússia, e vamos analisar isso amanhã, com estas consequências. Portanto, basicamente, o que é que você tem aqui? Tem aqueles que querem ser os melhores alunos, ainda por mais sabendo que nós temos um contributo mínimo para esta brincadeira. E isto leva-me precisamente à questão da União Europeia. Aliás, a manchete soube-se ontem, mas isto está em todas as manchetes de hoje. Começo por lhe mostrar aqui a do Financial Times. O Ocidente pondera banir a importação de petróleo russo à medida em que o Moscovo agrava ou aumenta aquilo que é a chacina na Ucrânia. Pergunta: você está em condições de afirmar qual é o impacto que isto tem? Eu não estou. Uma coisa é certa: se tivermos que fazer isto, e eu acho que vamos ter que fazer porque o senhor é maluco e não vai parar aquela brincadeira, há só uma coisa que quero dizer. Alguém está a alertar os eleitores e os cidadãos dos países da União Europeia para o que é que vai acontecer a seguir? Eu não estou a dizer para não fazer. Mas uma coisa é certa: isto vai doer e vai doer a sério. Como você sabe, nós temos um governo que não sabe governar a não ser em vacas gordas. Aliás, vamos ver, é o meu desafio agora, eu quero ver este governo a governar em vacas magras, percebe? Que foi aquilo que os antecessores tiveram que fazer, que é aquilo que está a perspectivar neste momento. Ora, eu não conheço coragem a este governo para dizer a verdade ao povo numa situação destas. Mas é bom que estejamos atentos, que isto vai custar bastante e vai nos doer mesmo na pele. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 8.600 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas e outras pessoas, aliás, há bocado estavam 8.700, quero pedir a esta e outras pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Quanto a nós, muito obrigado. Até às 21 horas com o dia D, e àqueles que acompanham apenas o programa da manhã, até amanhã às 8 da manhã. Tenham um grande dia. Com licença.